alaikum. Eu sou Rocha Maurício Ulisses, da Britolam, e nós estamos aqui para fazer um pequeno vídeo respondendo algumas questões do judaísmo messiânico. Por que na sinagoga e nas comunidades judaico-messiânicas os homens usam uma boina e as mulheres usam um lenço? Cobrir a cabeça ao fazer orações não está contradizendo a recomendação de Paulo em 1 Coríntios 11:4? Bom, primeiramente, nós temos que mostrar o kippah. Essa é uma cobertura. Nós vamos ter vários kippahs. Veludo ou de crochê. Então, ele é uma cobertura tipicamente masculina. E o véu é uma cobertura feminina. A tradição judaica diz que devemos ter o temor de Deus diante dos nossos olhos todos os dias da nossa vida. E ao proferirmos o nome sagrado do Kadosh Baruch Hu, do Santo Bendito seja ele, segundo a tradição, nós devemos escutar ou pronunciar, nós devemos estar com a cabeça coberta em sinal de temor, em sinal de humildade, submissão. Então, este é o principal significado de usar a cobertura, de ser um testemunho, de ser você uma pessoa que se submete ao Eterno, se submete à sua Torá. Em 1 Coríntios 11, de 3 a 7, vamos analisar o que diz esse texto, para que a gente possa entender exatamente aquilo que Paulo quer dizer. Mas quero que saibais que o Mashiach é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça do Mashiach. Então aqui, antes de ele começar com esse texto, ele vai começar a conectar a ideia. Então ele está falando sobre uma submissão. Assim como nós falamos da tradição judaica, que se relaciona à cobertura, aqui também Rav Shaul vai falar sobre hierarquia, submissão, obediência. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas antes de ele falar que ele vai estar desonrando a sua própria cabeça, cobrindo a sua cabeça, e nós vamos ver com que ele vai cobrir essa cabeça, tem uma relação íntima com a questão da hierarquia, pois o Eterno é o único Deus. Existe um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, que é o próprio Mashiach. Então, o Eterno é Deus, Filho de Deus, que também tem um Deus, que é Yeshua, tem um Deus, que é o próprio Eterno. E Yeshua foi colocado o nome acima de todo nome, tanto no céu como na terra, como diz Colossenses. Então ele está acima da criação e acima do homem. Existe uma hierarquia. Assim como o Mashiach está acima do homem, o homem também está acima da mulher, quando eles estão juntos em matrimônio, ligados em matrimônio. Ele é o cabeça da sua casa. E assim diz as Escrituras. E isso é algo natural. Então, todo esse texto ele vai envolver essa questão hierárquica e questão de submissão. Então, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela estivesse rapada, ou seja, como se estivesse com cabelos cortados. Então, o Talmud, ele vai dizer que nós temos que ter o temor do Eterno na nossa cabeça. E os sábios dizem que, naturalmente, os homens
da antiguidade, eles sempre tinham algo na cabeça. Um turbante, mas ou um tipo de um kippá, vai depender muito da época, ao formato, mas sempre vai ter uma cobertura, algo que vai proteger o homem também do sol do Oriente Médio. As mulheres, elas colocavam uma cobertura, mas elas tinham um tipo de cobertura feminina e os homens masculina, assim como as próprias vestes. O próprio texto do Devarim 25 diz que não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que fizer isso é abominação ao Eterno. Então isso é natural entender. Quando o Rav Shaul fala de cobertura, que o homem não vai se cobrir, né? Ele está falando, ele não vai se cobrir como a mulher se cobre, porque ele tem a sua própria cobertura. Né? Veja como aquilo que Rav Shaul fala, né, em 1 Coríntios, sobre essa conexão com hierarquia, como na tradição judaica também vai falar sobre a indicação de se cobrir a cabeça para pronunciar o nome do Eterno e também para ouvir o nome do Eterno. Por isso que nas sinagogas nós colocamos o kippá por temor a Deus, por respeito, um lugar onde nós vamos estar cultuando ao Eterno, fazendo o nosso serviço. E isso, o que Rav Shaul fala, se conecta perfeitamente com a tradição judaica, no aspecto de temor, no aspecto de hierarquia e de submissão. O texto continua: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha um véu. Ou seja, aqui o texto já está começando a dar uma direção no entendimento de que é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo como um homem. Entende? Então ela tem que colocar o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Aqui implicitamente está dizendo, não deve cobrir a cabeça como uma mulher se cobre, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, quando o homem coloca, né, um véu como uma indumentária feminina, ele está se desonrando, né? Ele perde a honra que tem e se rebaixa. O homem, ele já andava com uma cobertura o dia inteiro, como eu falei, né? E cobrir com o véu igualmente, o mesmo véu que a mulher se cobre, para o homem é desonroso. O texto continua dando esse entendimento. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Nesse aspecto. Ou com os cabelos curtos como um homem? Ou sem uma cobertura adequada para a mulher? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? O próprio texto já vai falar sobre esse aspecto. Ele está falando sobre as questões de vestimenta feminino e masculino. Não se pode se desonrar, principalmente quando está se cultuando ao Eterno. O texto continua: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque é natural. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contestuoso, nós não temos esse costume nas Kehilot, no povo de Israel. Então, Rav Shaul estava falando com aquele povo
que eram os coríntios, que estavam sendo transformados, que precisavam entender o que é tsinut, qual que é a diferença, o respeito, né? A gente vai entender que o homem com cabelo comprido naquela sociedade, ele trazia traços de homossexuais. Hoje em dia, não. Mas naquele contexto, mostrava isso, né? Então, nós vamos ver que o próprio Rav Shaul, ele começa a trabalhar com aquela Kehilá do primeiro século de Coríntios, onde as mulheres tinham problemas de insubordinação, os homens tinham problemas também de egocentrismo, né? Então ele está tratando com todos. Podemos ver lá em 1 Coríntios 14, 32 a 35 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as Kehilot dos santos. Está falando sobre as Kehilot, né? As sinagogas, o povo de Israel, aqueles que foram enxertados. As vossas mulheres estejam caladas nas comunidades. Então, aqui ele está falando para os maridos, para que eles ensinem as suas esposas a tsinut, ou seja, a não ficar se expondo naquele lá. Não que elas não possam perguntar, não que elas não possam falar ou perguntar, né? Mas aqui o contexto vai nos mostrar que elas estavam se expondo demais, mulheres casadas se expondo, perguntando, falando, comentando, e isso estava trazendo escândalo, porque não é assim entre o povo de Israel. Porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. Aqui ele está falando sobre a lei, sobre a Torá, e também está falando sobre a Torá oral, Shebeor Pé, que existe as alachot sobre Tsinut, que é a modéstia, né? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem, né? Aqui eles falem na carral ou falem em demasia, ou se expõem demais, né? Então, quando o Rav Shaul está comentando sobre a questão de cobertura para os homens, não é que ele está falando que o homem não pode se cobrir com o kippá para fazer as orações ao Eterno, e sim de que ele não pode se cobrir como as mulheres se cobrem. Percebe? Ele não pode se cobrir com vestimentas femininas. E naquele contexto ele também não podia deixar o seu cabelo comprido. Em geral, na antiguidade, os homens tinham cabelos curtos e barbas compridas. E nós vemos nos filmes da antiguidade de Israel que eles têm cabelos compridos e barbas curtas. E se vestem com roupas como romanos. Israel, na antiguidade, e também na época de Rav Shaul, em Coríntios, existia os seus aspectos socioculturais. E Paulo, ele recomenda aos irmãos a estarem de acordo com os padrões do período, que é um testemunho, né, de homens e mulheres santas. Nós vamos ver grandes mulheres também ensinando, profetisas, não somente Débora, mas também as filhas de Felipe, que se levantaram e trouxeram profecias para o próprio Rav Shaul, quando ele estava retornando para Jerusalém. Não que as mulheres não possam ensinar, elas podem ensinar, mas elas não podem se expor. E os homens não. Então, nesse texto, que Rav Shaul está tratando com todos os componentes da Kehilot, tanto os homens quanto as mulheres.
os homens para que eles se mantenham na sua posição hierárquica, dominando as suas esposas nos seus lares, seus filhos, não se desonrando entre si como os gentios. Naquela época também existia também problemas de imoralidade sexual, como homossexualismo, prostituições. Os sacerdotes e feiticeiros do paganismo também eles se mascaravam com aspectos dos seus próprios deuses. Eles cobriam sua cabeça, muitas vezes também se vestiam de deusas, né? Então isso tudo seria uma confusão, né? Uma abominação, e Paulo está tentando trazer os aspectos judaicos para aquela Querrilá gentia. Toda a troca de vestes ou adereços típicos do homem para a mulher, ou da mulher para o homem, vice-versa, isso tende a uma imoralidade e representa uma abominação diante do Eterno, como diz o texto, né? E se isso no dia a dia já é reprovável diante do Eterno, quanto mais será quando eles estiverem fazendo avodá, estiverem fazendo o serviço ao Eterno, o serviço sagrado ao Eterno. Por isso exige temor, exige cada um faz o seu papel de acordo com aquilo que o Eterno estabeleceu. Que o Eterno possa abençoar-nos grandemente. Shalom, shalom. Até a próxima.